Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Miami, anos 70. Um paraíso tropical que atraía milionários, celebridades e, claro, grandes contrabandistas. Em meio ao sol, às praias e ao luxo, surgia uma figura improvável que transformaria o cenário do contrabando de erva nos Estados Unidos. Robert Platshorn. Mas quem era esse homem que comandava a gangue Black Tuna? E como ele conseguiu criar um dos esquemas mais audaciosos de importação de erva premium da história estadunidense? Robert Platshorn não era um gangster qualquer. Ele era um visionário, um estrategista com uma mente afiada para negócios. Ele e sua equipe, conhecidos como a Black Tuna, se tornaram mestres em trazer toneladas de erva gold da Colômbia para os Estados Unidos, em uma operação tão sofisticada que chamou a atenção das autoridades e da mídia. Mas o que levou esse homem, nascido na Filadélfia e com uma infância comum, a se tornar um dos maiores contrabandistas de erva de sua era? Quais foram os truques que ele usou para enganar as autoridades e o que aconteceu quando o jogo virou? Hoje, vamos mergulhar na história de Robert Platshorn. O homem que viveu o auge do contrabando enfrentou o peso da lei e que, décadas depois, se tornou uma das vozes mais influentes no movimento pela legalização da erva nos Estados Unidos. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos. Agora, prepare-se para descobrir a fascinante jornada de um dos nomes mais controversos da história do submundo. Bora pro vídeo! Há várias discrepâncias em datas e anos entre as alegações oficiais do governo e as histórias contadas por Robert Platshorn e as outras figuras envolvidas. Quando uma data é incerta, nós confiamos na data fornecida pelo próprio Platshorn. Verão em Colômbia, 1977. Bob Platshorn assistia impaciente enquanto os trabalhadores indígenas carregavam os últimos pacotes de maconha para o velho avião de carga DC-3. O calor colombiano o cercou como um cobertor úmido sem o menor sinal de uma brisa. Outro maldito mosquito. Eles o comerão vivo antes que esta viagem termine. Bob sabia que eles tinham que terminar de carregar e decolar logo. E não apenas por causa da polícia. O exército e grupos itinerantes de rebeldes políticos foram muito ativos na área. Finalmente, o caminhão de combustível terminou de encher os tanques do avião e se retirou para dentro das árvores. Graças a Deus, estava na hora de sair de lá. Bob virou-se para sinalizar para todos entrarem no avião, quando várias vozes gritaram: "Calma, homens!" Todos ao seu redor instantaneamente levantaram suas mãos para o ar. Bob parecia desnorteado com todos os trabalhadores, todos ao seu redor. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo ou quem estava chamando. Então ele os viu. Soldados colombianos carregavam armas de carabina M1 que saíram das árvores em ambos os lados da pista de pouso. Ele fez uma careta. Isto não é bom. Isto não é nada bom. No final de 1977, Robert Platshorn e seu amigo de infância Robert Menster trabalharam como intermediários no ramo da maconha por vários anos.
Conhecidos por ser a dupla Bob e Rob, respectivamente, os dois Roberts compraram toneladas de maconha de traficantes locais, venderam para seus clientes e lavaram o dinheiro da droga através de uma concessionária de carros chamada South Florida Auto Auction. Era um bom sistema e eles tiveram um lucro decente, mas sabiam que se quisessem fazer bom dinheiro, muito dinheiro, teriam que começar a importar os produtos eles mesmos, diretamente da fonte. Com isso em mente, no final de 1977, eles começaram a planejar uma viagem à Colômbia. Rob ficaria em Miami para supervisionar o negócio de carros e Bob voaria para a Colômbia com seu novo sócio, Jim Myers. Conhecido como Big Jim, Myers era um piloto e tinha começado como um dos pequenos clientes de Bob. Querendo se juntar ao sindicato para ajudar a torná-lo maior, ele estava agora trabalhando com seus antigos fornecedores em tempo integral. Os 3 aspirantes a contrabandistas tinham ambição, mas não muito. Como recém-chegados à Colômbia, eles não tinham nenhuma reputação. Eles também não tinham dinheiro suficiente para pagar por um carregamento de maconha adiantado. Estavam esperando encontrar um fornecedor que lhes vendesse a crédito. Eles achavam que sua melhor chance de sucesso era procurar a parte de contrabandistas confiáveis e estabelecidos. Eles pegaram dinheiro emprestado de alguns de seus clientes nos Estados Unidos, usaram $25 mil para fretar um jato particular e reservaram acomodações na Colômbia. O avião era um Lear 24, elegante e afiado, com 2 poderosos motores sobre as asas. O Big Jim trouxe 3 motoqueiros de tampa. Os motoqueiros estavam lá ostensivamente para proteção, mas na realidade eles eram parte do ato. Se Bob e Big Jim quisessem jogar o jogo dos poderosos e bem conectados contrabandistas, eles tinham que se comportar como tal. Chegando em Barranquilha, na costa norte da Colômbia, Bob ficou surpreso ao descobrir que o Big Jim e os motoqueiros não tinham passaportes. Ele nem tinha pensado em perguntar antes deles partirem. Bob estava morrendo de medo quando saiu do avião. Mas sua experiência de vendas o ensinou a sempre parecer legal e colecionador, mesmo quando estava em apuros. Ele já tinha estado na Colômbia antes, então sabia como resolver o problema. Bob entrou na alfândega e tirou cuidadosamente de suas calças de linho apertadas 500 notas de dólar de um maço de papelão. Bob explicou cuidadosamente que seus amigos estavam simplesmente acompanhando-o a uma reunião de negócios na cidade e iriam embora no final do dia. Ele retornou ao Learjet e reuniu Jim e os motoqueiros. Ele ficou satisfeito em ver que o avião estava atraindo toda a atenção que ele esperava. Bob conduziu confiantemente seu grupo através de uma linha de policiais e funcionários da alfândega, como se ele não se importasse. Foram para um hotel de luxo no centro de Barranquilha e alugaram a suíte presidencial. Quando o contato de Bob, um colombiano chamado Johnny, apareceu, eles começaram a trabalhar. Bob explicou que eles tinham um avião em Miami pronto para voar com 900 quilos de maconha de alta qualidade o mais rápido possível. Precisavam dela a crédito e precisavam rápido. Então Bob se ofereceu para se colocar como garantia. Se Johnny pudesse entregar a maconha que prometeu, Bob permaneceria na Colômbia como refém até que a carga fosse paga. Johnny ficou muito impressionado com a simpatia e confiança de Bob. Ele disse a Bob que todos estavam falando sobre seu Learjet e seu guarda-costas sem passaporte. Mais importante ainda, os contatos de Johnny estavam ansiosos para conhecer o arrojado gringo. Johnny marcou um encontro mais tarde no dia com um homem chamado Chino, que prometeu 200 quilos de erva de boa qualidade até o final da semana. Bob ficaria com Chino até que a carga fosse paga. Se tudo corresse conforme o planejado, Bob e Rob estariam oficialmente no negócio de contrabando. A partir daquele dia, Big Jim e os motoqueiros chamaram Bob o Barão de Barranquilha, por causa da maneira como ele lidou com a situação do começo ao fim. A viagem inteira não teria sido um sucesso sem a cabeça fria de Bob no comando da situação. Dentro de um ano, Bob, Rob e Jim estavam administrando uma rede multimilionária de contrabando fora do luxuoso hotel Fontainebleau, da Flórida.
Tudo graças ao tipo de confiança sob pressão que Bob Platshorn havia demonstrado desde os seus primeiros dias. Bob nasceu em uma família judia de classe média no sul da Filadélfia no início dos anos 40. Crescendo naquela época, ele aprendeu desde cedo que se quisesse chegar ao mundo, ele tinha que encontrar seu próprio caminho. Ele declarou: "Nós fomos ensinados que se os judeus queriam um pedaço do sonho americano, eles tinham que criá-lo, construí-lo e possuí-lo por conta própria." South Street, onde Bob morava, era uma rua movimentada que corria pelo coração da cidade da Filadélfia. Uma rua repleta de lojas, prédios de escritórios, cafés e restaurantes. Nos anos 40 e 50, a área era uma grande seção italiana da cidade, mas Bob e Rob cresceram em uma pequena seção judaica daquele grande bairro. A mãe de Bob tinha uma loja de roupas femininas na South Street e a família morava por cima da loja. Seu pai trabalhava em uma sapataria próxima. Seu melhor amigo e futuro parceiro de contrabando, Rob Menster, também morava ao fundo da rua e morava acima da loja de sua família. Quando crianças, Bob, Rob e seus amigos vagueavam pela South Street, chamando a si mesmos de South Street Gang, eles subiam nos telhados, arrombavam e exploravam velhos edifícios abandonados e dividiam um cigarro quando os adultos não estavam olhando. Suas tentativas de entrar sorrateiramente nos cinemas e roubar doces muitas vezes falharam e ficavam de castigo por longos períodos. A verdadeira diversão deles veio com armas de capacete e pistolas de esguicho. Eles andavam de bicicleta pelas calçadas lotadas, enquanto atiravam em compradores insuspeitos. Gostavam especialmente de atormentar os barbeiros que estavam na frente das lojas, tentando vender para os transeuntes. Eles eram crianças ferozmente independentes e empreendedoras que aprenderam a se defender sozinhas em tenra idade. Em uma época em que os pais trabalhavam 12 horas por dia, 7 dias por semana para conseguir dinheiro, Bob rapidamente aprendeu que se ele quisesse gastar dinheiro, ele mesmo teria que ganhá-lo. Ele faria tarefas na loja de sua mãe ou ofereceria seus serviços a outros lojistas na rua. Bob e seus amigos aprenderam o valor do trabalho duro varrendo o chão, fazendo caixas, coletando e reciclando garrafas velhas e engraxando sapatos. Quando Bob se formou no colegial, na primavera de 1960, seus pais haviam se mudado para Atlantic City e onde operavam um hotel. Naquele verão, eles alugaram quartos para um grupo de pitchmen, ou vendedores independentes, que vendiam mercadorias no calçadão de Atlantic City. Sem muita expectativa, Bob começou a aprender o ofício. Para um garoto de apenas 17 anos, Bob mostrou imenso talento para vender. Seu carisma natural era perfeito para o trabalho. Em poucos meses, ele estava em turnê pela região, vendendo produtos e eletrodomésticos em shows e feiras caseiras. Ele eventualmente trabalhou em 2 feiras mundiais em 1962 e 1964 e apareceu em vários comerciais de televisão. Os misturadores Vitamix eram uma de suas especialidades e ele se tornou um dos maiores vendedores com maior volume de vendas do país. Embora tenha trabalhado como vendedor durante os próximos 15 anos, ele também investiu em vários negócios, incluindo uma sorveteria que ele abriu em 1973. Chamada de fábrica de sorvetes, ficava na South Street, bem em frente à antiga loja de sua mãe e ao antigo apartamento da família. Tornou-se uma sorveteria e um salão de jogos. Logo que começou a vender seu sorvete também nas esquinas das ruas, ele usou carrinhos como sorvetes Breyers. Ele teve tanto sucesso que acabou se tornando o segundo maior distribuidor de Breyers do país. Finalmente, foi através daquela sorveteria que Bob conseguiu entrar no mundo do contrabando de maconha. E isso se tornou realidade quando um colega se aproximou de Bob e fez um acordo que ele não podia recusar. No verão de 1976, Bob estava trabalhando em seu estande irregular na Feira Estadual de Wisconsin, onde ele estava vendendo misturadores e panelas antiaderentes. Enquanto estava lá, seu colega Luke McCloud aproximou-se com uma oferta.
Ele precisava de espaço para armazenar algum inventário para um de seus negócios. Desde que Bob fechou sua sorveteria para o inverno, Luke sugeriu subarrendar o armazém durante os meses de inverno para armazenar seu próprio inventário. Depois que eles chegaram a um acordo, Luke fez outra sugestão. Como ele ia usar o armazém do Bob no inverno, talvez eles pudessem trabalhar juntos no transporte de um pouco de maconha. Um dos negócios paralelos de Luke envolvidos usando seus caminhões na baixa temporada para vender maconha para um contrabandista da Flórida. Para MacLeod, o jovem e bem-sucedido Bob, parecia ser a pessoa certa para ajudá-lo com isso. Ele perguntou se Bob conhecia alguém interessado em vender a maconha que o Luke poderia fornecer. De fato, ele o fez. Seu velho amigo Rob da South Street havia lhe contado recentemente sobre um amigo que estava no negócio da maconha no atacado. Agora Bob tinha uma fonte de suprimento para o amigo de Rob. Ele e Rob poderiam receber uma comissão sobre as vendas. Assim mesmo, Bob e Rob estavam oficialmente no jogo. Eles começaram a coletar comissões sobre pequenas cargas trazidas da Flórida para a Pensilvânia e Nova Jersey. Eles usaram o armazém de sorvetes do Bob para armazenar embalagens de maconha quando necessário e fizeram parcerias com distribuidores locais que compraram o que tinham para oferecer. Embora eles entendessem que o que estavam fazendo era contra a lei, eles tinham boas razões para acreditar que a maconha logo seria legalizada. Em 1971, Richard Nixon havia estabelecido uma comissão para estudar a questão da legalização da maconha. No ano seguinte, a comissão recomendou que a posse e distribuição de maconha para uso pessoal fosse descriminalizada. Embora o conservador Nixon tenha ignorado as recomendações da comissão, vários estados seguiram seus conselhos e começaram a eliminar as penalidades criminais pela posse de maconha. Em 1977, 11 estados haviam aprovado tais leis. As pesquisas de opinião pública mostraram que a maioria dos estadunidenses apoiavam isso. Quando Jimmy Carter fez o juramento de posse em janeiro, ele correu em uma plataforma que incluía a descriminalização da posse de maconha. Bob e seus associados tinham todos os motivos para acreditar que estavam entrando no andar térreo do que certamente se tornaria um comércio próspero e legal. Nos anos 70, o contrabando de drogas não estava associado à violência e ao assassinato, que o caracterizariam uma década depois. Em 1977, ninguém tinha ouvido falar do Miami Vice. Bob e Rob eram apenas um par de drogados, procurando ganhar um dinheiro rápido em um negócio que eles apenas esperavam que eventualmente fosse legal. À medida que os negócios de Bob se tornaram mais lucrativos, ele e Rob transferiram suas operações para a Flórida, onde eles poderiam ter uma participação mais direta no processo. Isso lhes permitiu encontrar fontes mais consistentes para a base de clientes que começaram a construir. Em Miami, eles também estariam em melhor posição para fazer a transição do próprio negócio de contrabando. Depois que Bob conseguiu que seu parceiro Big Jim e seus guarda-costas de motocicletas entrassem e saíssem da Colômbia sem passaportes, ele ficou no país por mais uma semana como refém de seus novos fornecedores. Ele estaria livre para ir para casa somente depois que a carga fosse paga com sucesso por Rob, que trabalhava no escritório de Miami. Bob descobriu que a vida como refém na costa colombiana do Mar do Caribe não era tão ruim assim. Quando ele não estava bebendo e jantando em restaurantes chiques locais, ou sentado junto à piscina com uma bebida frutada, seus fornecedores o levavam para pescar e esqui aquático. No final, seu fornecedor conseguiu apenas 550 quilos de maconha, ao invés dos 900 que ele havia prometido, explicando que era o melhor que ele podia fazer em tão pouco tempo. Para Bob, qualquer coisa era melhor do que nada. O embarque foi pego no sábado, conforme programado, e voou com segurança para Miami. Depois foi um jogo de espera para Rob enviar o pagamento. Demorou um dia e meio, mas na segunda-feira de manhã, o pagamento de Rob já havia chegado ao banco.
Em poucas horas, Bob estava em um avião de volta a Miami, onde foi recebido como um herói. Mas a alegria e a euforia de completar seu primeiro contrabando bem-sucedido ofuscou um problema maior. Depois que todas as suas despesas foram contabilizadas, elas estavam no buraco por cerca de $50 mil. Eles aprenderam rapidamente a dura realidade do contrabando de drogas colombiano. Primeiro, a carga trazida pelos fornecedores de Bob tinha se sentado no pequeno aeródromo da selva por várias horas, esperando a chegada do avião fretado de Bob. Durante o intervalo, a polícia local havia chegado e tomado sua parte habitual, que era cerca de 160 quilos. Isso deixou apenas 380 quilos de maconha para Rob vender, uma vez que ele chegou em Miami, muito menos do que eles esperavam originalmente. Além das despesas do avião, dos pilotos e das tripulações de descarga, 3 de seus clientes haviam reunido seus recursos e emprestado $150 mil para começar. Entre essas despesas, a perda da apreensão policial e o preço relativamente alto por libra que eles tinham que pagar aos colombianos, eles não conseguiam pagar totalmente o empréstimo de seus clientes. Felizmente para Bob e seus colegas, este foi um tempo em que o contrabando de drogas era em grande parte um negócio familiar. Seus parceiros e clientes eram seus amigos, seus vizinhos e seus amigos viciados em drogas. Eles sabiam que podiam confiar nele. Gladys Horne mais tarde diria: era a era hippie. Se você diz a um cara que você vai pagar a ele $1 milhão, você lhe paga. Eles sabiam que para terminar de pagar o dinheiro que deviam, teriam que fazer outro contrabando, e logo. Em 2 semanas eles tinham arranjado outro avião e Bob estava de volta a Barranquilha para comprar 2.200 quilos de ouro de alta qualidade de Santa Marta. Desta vez, Bob conseguiu entrar em cena na Colômbia como uma conexão estabelecida em Miami. Todos os fornecedores da área estavam ansiosos para vê-lo. Ele decidiu ficar com os mesmos homens com que já tinha feito negócio e conseguiu um preço muito melhor com uma carga muito maior de maconha premium. Na época, contrabandistas cubanos de maconha estavam inundando o mercado com produtos de baixa qualidade, mal embalados, com caules e sementes ainda no lugar. Esta era a erva daninha comum. Bob e Rob preferiram lidar com a erva boa e de alta qualidade, que custava mais, mas também era mais lucrativa. Bob tinha aceito $60 o quilo pela carga anterior. Agora, com mais poder de barganha do seu lado, ele foi capaz de negociar uma carga de 2.200 quilos por $35 o quilo. Eles o venderiam em Miami por $280 o quilo, significativamente mais do que os $180 para o produto de menor qualidade. Mais uma vez, Bob concordou em ficar na Colômbia como um refém mimado, até que o pagamento chegasse. Quando a carga estava pronta, ela era navegada pelo rio Madalena e carregada em caminhões. Estes caminhões, por sua vez, levaram a carga para um aeródromo escondido na selva, que também era um pasto para vacas. Até então, a personalidade magnética de Bob havia conquistado seus novos amigos colombianos. O relacionamento deles tinha se tornado caloroso e confiante, como o negócio da família em casa. Eles pousaram no pequeno aeródromo da selva e uma equipe de fazendeiros foi contratada para ajudá-los a chegar rapidamente ao trabalho. Bob e seus fornecedores já tinham aprendido sua lição sobre o que aconteceria se eles ficassem muito tempo e a polícia aparecesse. Os moradores locais trabalharam eficientemente e o trabalho foi concluído em 15 minutos. E foi aí que o exército apareceu. Ao som de firmes homens, todos colocam suas mãos para o ar. Soldados começaram a desarmar os colombianos enquanto um tenente revistou o avião e casualmente pegou tudo de valor que podia encontrar em sua bagagem. Finalmente, ele começou a questionar Bob e os pilotos. Ele assumiu que Bob era o chefe, mas Bob negou, pensando que o homem estava procurando por um refém valioso. O tenente começou a discutir em espanhol com os colombianos um acordo financeiro. Eventualmente, ficou claro que ele estava exigindo a soma ultrajante de $2 milhões, que Bob nem podia sonhar em pagar.
Não foi apenas um pedido ridiculamente alto, mas os fornecedores de Bob já tinham pago um grande suborno para usar o aeródromo. Esse suborno era suposto pagar a bandidos como esse. Em poucos minutos, os cúmplices colombianos de Bob estavam em seu avião e voando para longe, deixando Bob, os pilotos e a tripulação lá no calor escaldante da Colômbia. O tenente, aparentemente no gozo de sua posição de poder, exigiu que, como Bob afirmava ser um mero trabalhador, ele mesmo começasse a descarregar o avião. Ele começou a trabalhar e mover os pacotes, enquanto o tenente e sua comitiva esperavam que os colombianos retornassem com o dinheiro do suborno. Depois de esperar mais de 1 hora nas condições de forno do final do verão na Colômbia, o tenente finalmente decidiu que já estava cansado. Bob tinha parado há muito tempo de descarregar pacotes de maconha, e em vez disso, ele e vários dos soldados estavam ocupados fumando. Bob até entregou cartões de visita para o leilão de carros e prometeu vender todos os carros se eles viessem a Miami. Mas sua atitude arrojada e descarada foi um espetáculo e tanto. Lá dentro, ele se perguntava se alguma vez chegaria vivo em casa. Se o tenente tivesse o seu jeito, não era provável. Acordando os homens de seu sono, o tenente liderou Bob, os pilotos e os trabalhadores, apontando uma trilha para longe da pista de pouso. Eles chegaram a uma grande caminhonete e o tenente informou Bob e os outros que ele pretendia levá-los para a vila próxima de Ciénaga e executá-los. Suas mortes serviriam como um aviso para futuros contrabandistas que não conseguiriam pagar as taxas necessárias. Quando a van não engatou no ar úmido e subtropical, o tenente ordenou que Bob e os outros empurrassem a van pela trilha para que ela funcionasse. Na esperança de ganhar tempo e recusando-se a ser cúmplice de seu próprio assassinato, Bob caiu na grama e encorajou os outros a fazerem o mesmo. Ele se recusou terminantemente a empurrar a van. Como ele já havia passado mais de 1 hora fumando maconha e conversando com os soldados, eles não estavam ansiosos para fazer cumprir as instruções do tenente. O tenente gritou e gritou, mas pouco conseguiu fazer para trazer os gringos teimosos a seus pés. O jogo valeu a pena. Em poucos minutos, um veículo carregando os cúmplices colombianos de Bob chegou na estrada da selva. Eles tinham várias sacolas cheias de dinheiro. O valor era de apenas $40 mil, muito menos que a demanda inicial do tenente. Mas no final ele pegou o dinheiro e foi embora. $40 mil era melhor do que nenhum dinheiro e um bando de contrabandistas mortos para se livrar. Por causa do atraso, o avião foi forçado a ficar no chão uma noite extra, pois eles não puderam encontrar sua janela de descarga para aquela noite em Miami. Isto levou a uma nova rodada de problemas. Na Colômbia, nos anos 70, todos queriam sua parte. Quanto mais tempo o avião ficava no aeródromo, mais pessoas apareciam e levavam a sua própria parte da carga. O tenente, furioso por ter sido enganado por mais saque, informou tanto a Marinha quanto a polícia sobre a localização do avião e sua carga. Bob foi forçado a se esconder por metade da noite em um armário de vassouras de hotel, enquanto os pilotos se escondiam na floresta e a polícia os procurava. No meio da noite, marinheiros de um navio naval próximo chegaram ao aeródromo e tomaram conta do avião, do qual descarregaram ainda mais fardos de maconha. Outros $35 mil, mais várias centenas de quilos de produto foram necessários para fazê-los sair. Os pilotos finalmente conseguiram decolar apenas momentos antes da chegada da polícia em um pequeno avião, com a intenção de confiscar ainda mais da carga. Bob também saiu naquela manhã, pegou um voo comercial de volta para Miami. Embora ele tivesse concordado em permanecer como refém, seu contato com a polícia e militares o convenceu de que precisava voltar para casa em segurança. No final, o avião chegou em segurança a Miami e foi descarregado com sucesso. Apesar de perder várias centenas de libras de sua remessa de 5 mil libras para extorsão, suas vendas foram mais do que compensadas. Finalmente foram solventes. Eles foram capazes de pagar dívidas pendentes tanto para seus clientes nos Estados Unidos quanto para o pai de Chino, na Colômbia, que tão generosamente
emprestou a Bob $5.000. Agora a parceria estava realmente chegando ao fim. Naquele momento, no final de 1977, deve ter parecido que o futuro era dourado. Mesmo assim, eles já tinham decidido que não poderiam continuar assim para sempre. Uma vez que os 3 sócios, Bob, Rob e Big Jim, fizeram $1 milhão cada um, eles juraram sair do negócio e retornar aos seus respectivos empregos legítimos. Infelizmente, isso seria mais fácil de dizer do que fazer. A quadrilha alugou uma das suítes presidenciais do hotel para os hóspedes do vinho e do jantar. A suíte tinha 2 andares com paredes de madeira polida, carpete de pelúcia e uma escadaria em espiral. Tinha um piano de cauda e uma mesa de bilhar, uma enorme mesa de conferência de carvalho e uma vista para a praia e para o mar. Apesar de mais tarde ele afirmar que, depois das despesas, ele tinha levado pessoalmente apenas $25.000 ou $30.000 neste ponto, ele já estava vivendo em uma casa opulenta de $milhões ao longo da Intracoastal Waterway em Miami Beach. De lá ele teve fácil acesso pela Avenida Collins até o Fontainebleau. De volta à Colômbia, a reputação de Bob era agora mais estrelar do que nunca. O plano original para seu segundo carregamento exigia que ele ficasse para trás novamente como um refém. Mas, como ele precisava fugir da polícia, Bob retornou a Miami logo após a partida do avião. Quando ele e Rob ainda pagavam pelo carregamento a tempo, como esperado, qualquer dúvida que os colombianos pudessem ter tido sobre sua lealdade e confiabilidade foi varrida. Dentro de 2 semanas, Bob e Rob retornaram à Colômbia para discutir o próximo embarque. Jim ficou para dirigir as coisas no Fontainebleau. Com fé renovada em suas habilidades, os fornecedores da banda queriam começar a enviar cargas maiores. Os aviões viajavam rápido, mas eram caros e tinham espaço de carga limitado. Ao invés disso, os colombianos queriam começar a enviar remessas de ouro de Santa Marta, 30.000 libras de cada vez. Bob e Rob tinham um amigo e parceiro de negócios chamado Mark Phillips, cuja família era proprietária de uma empresa de iates local em Miami. Mark poderia fornecê-los com iates para transportar a erva colombiana. Estes iates eram barcos de luxo para pescadores esportivos ricos, capazes de carregar até 20.000 libras de maconha. Assim, uma carga de 13.600 quilos poderia facilmente ser coberta por 2 iates. Os colombianos enviariam a carga para o norte em uma grande embarcação de pesca. Os iates de Bob se encontrariam com eles em um local pré-estabelecido perto das Bahamas para transferir a carga. Então, os iates navegariam para Miami e descarregariam separadamente em 2 locais diferentes. Estes esconderijos eram casas grandes na costa com ancoradouros de águas profundas, onde um iate poderia ser facilmente atracado. A quadrilha fez uma parceria com vários agentes imobiliários locais para alugar casas vazias para que eles pudessem descarregar seu produto. Caminhões disfarçados de veículos de entrega e reparos domésticos chegariam para serem carregados e enviados aos clientes. Bob e seus parceiros tentaram cobrir todas as suas bases possíveis. Eles criaram palavras e frases em código para usar por telefone para organizar rapidamente as remessas. Por exemplo, um telefonema para o leilão de automóveis colombianos pedindo 30 pneus para serem entregues em 3 semanas significava que outro carregamento de 13.600 quilos estava a caminho e chegaria em 3 semanas. Além disso, as linhas de água pintadas dos iates foram levantadas para que, quando fossem carregadas com 15 ou 16 mil quilos de maconha, não parecessem baixas na água. Os iates também eram regularmente amarrados nos depósitos, para que seu aparecimento não parecesse incomum quando estivessem cheios de pacotes de maconha. Eles também usaram os iates para o seu verdadeiro propósito, a pesca esportiva. Como a pesca esportiva seria sua desculpa para viajar para as Bahamas e se encontrar com a embarcação colombiana, eles então começaram a usar os barcos regularmente para a pesca esportiva real, o que evitaria que qualquer um ficasse desconfiado. Na verdade, foi a propensão de Bob e seus associados para a pesca esportiva que eventualmente lhes rendeu o apelido de Black Tuna Gang.
Durante contrabando, a gangue participava de torneios de pesca com seus iates. Todos comprariam medalhões iguais com um peixe saltando sobre eles para comemorar sua vitória. Fontes governamentais têm mantido que a gangue usou a frase atum preto como uma frase de código durante suas atividades de contrabando. Bob negou isso, insistindo que os investigadores da DEA inventaram a ideia. Ele acredita que eles viram uma foto de Bob e Rob com uma de suas capturas de atum rabilho de um torneio e confundiram o grande atum rabilho com o muito menor atum negro. Ele diz que eles então assumiram que os medalhões estavam relacionados e foram usados pela banda como símbolos para que os membros se reconhecessem uns aos outros. Bob escreveria mais tarde: "A alegação do governo de que nós usamos medalhões de atum preto, códigos de rádio como sinais de reconhecimento é simplesmente ridículo." A embarcação estaria no ponto de encontro em 2 ou 3 dias. Bob, que podia pilotar pequenos aviões sozinho, voou para encontrar a embarcação por via aérea 2 dias depois. Ele voou sob o disfarce de procurar peixe para seus iates. Encontrando a embarcação onde ele esperava que estivesse, ele foi avisado por rádio e disse que eles estariam prontos para pescar à meia-noite. Então, ele se uniu com as 2 tripulações dos iates nas Bahamas e os informou sobre sua situação. Eles se encontrariam na hora marcada, carregariam 6.800 quilos cada. Depois navegariam de volta para seus esconderijos em Miami e chegariam por volta das 5 da tarde, quando o tráfego estivesse pesado, e eles poderiam facilmente se misturar com os outros barcos que retornavam. Bob passou a noite em Chub Cay, nas Bahamas, com a intenção de voar no dia seguinte para verificar os iates carregados enquanto eles se dirigiam para Miami. Tudo parecia estar perfeitamente no caminho certo, e Bob foi para a cama naquela noite com a cabeça limpa. Mas quando ele acordou ao amanhecer, ficou bastante chocado. Um de seus iates, chamado de Miss Dorothy, foi ancorado ao lago da Doca em Chub Cay. Definitivamente não estava onde deveria estar. Ele podia ver que tinha sido carregado durante a noite como planejado. Estava tão cheio que estava listado na proa e afundando abaixo da linha d'água. Houve danos na parte da frente do barco. Após uma inspeção mais detalhada, Bob pôde ver dentro do porão de carga os pacotes empilhados de maconha. Claramente o iate bateu no arrasto durante a transferência, danificando a grade e o convés superior. O capitão tinha parado em Chub Cay para reabastecer porque, com excesso de peso, ele estava queimando combustível mais rápido do que o esperado. A razão pela qual o barco estava tão sobrecarregado foi o palpite de qualquer um. Bob acabaria descobrindo que era porque o capitão do navio tinha ficado ganancioso. Eles tinham concordado em pagar aos 2 capitães uma taxa por quilo. Então, carregando primeiro, o capitão do barco Miss Dorothy encheu ele até as brânquias, levou bem mais da metade da carga e mais do que o iate podia facilmente suportar. O segundo iate tinha levado os 3.600 quilos restantes e já estava a caminho de Miami. Certo de que um olho experiente seria capaz de escolher Miss Dorothy para um barco de maconha, Bob entrou em pânico. Os estaleiros ainda não estavam abertos, mas ele desembolsou $1.000 para subornar o capitão do porto para abrir seus serviços de combustível mais cedo. Enquanto o barco estava abastecendo, Bob supervisionou um trabalho apressado para reparar os danos na proa, que incluía alguns compensados e fita adesiva. Em 20 minutos, o iate estava em andamento novamente. No final, eles conseguiram fazer o embarque com apenas mesmo. Ele pediu aos Black Tunas para ajudá-lo com sua primeira corrida para que ele começasse a trabalhar no negócio. Bob e Rob consideraram recusar Mark até mencionar que ele tinha um velho amigo chamado George Purvis na Carolina do Norte, com quem ele planejava se associar. A família Purvis possuía várias concessionárias Ford. Se Bob e Rob pudessem ajudá-los a começar a contrabandear, Purvis poderia assegurar um fornecimento regular de veículos usados para o leilão de automóveis. Era exatamente o que Bob e Rob precisavam ouvir. Eles já estavam procurando maneiras de colocar seus negócios legítimos no mundo
para que eles pudessem fazer a transição para uma vida honesta. Eles viram essa oportunidade como uma forma de alcançar esse objetivo. Bob escreveria mais tarde: "Nós deveríamos ter sabido melhor. Mark era um daqueles caras legais que não era muito bom em nada além de ser um cara legal." Infelizmente para Bob e Rob, caras legais geralmente não são contrabandistas de drogas ilegais, especialmente quando o FBI vem batendo na porta deles. Era início de dezembro de 1977, por volta da meia-noite. George Purvis estava muito assustado. Na direção de um barco de pesca de camarão chamado Dois Ursos, ele estava procurando um grande barco de pesca colombiano ao largo da costa da Carolina do Norte. Ele estava carregando 10.000 quilos de maconha colombiana de primeira qualidade. Um segundo barco, um iate chamado Osprey, estava em algum lugar próximo, esperando para começar a descarregar. Este foi o primeiro teste real de Purvis desde que se juntou à gangue do Black Tuna. Dirigida por Bob Platshorn e Rob Menster, a gangue era uma das maiores operações de contrabando de maconha no sul da Flórida. Se tudo corresse bem naquela noite, seria um grande dia de pagamento. E o mais importante, Purvis teria a confiança e o respeito de Bob e Rob. Em sua tela de radar, Purvis finalmente detectou o barco de pesca colombiano. Ele se comunicou através de um sinal de chamada pré-definido, peixe grande. O capitão da traineira respondeu com a mesma frase e Purvis sabia que tinha encontrado o barco certo. Ele chamou ao Osprey para dizer ao seu capitão que era seguro se aproximar. O capitão Wade Bailey veio para amarrar ao lado da traineira. A bordo do Dois Ursos, George Purvis assistiu ao início da descarga. Uma vez terminado o Osprey, Bailey foi instruído a levá-lo para um armazém a cerca de 40 quilômetros no interior, ao longo dos rios Cape Fear e Brunswick. Deixando Bailey com seu trabalho, Purvis virou seu barco de camarão e seguiu para a costa da Carolina do Norte. Ele sentiu uma sensação de alívio. Ele via que tudo estava pronto no armazém e que já poderia voltar para o hotel em Wilmington. Ele deve chegar bem a tempo para um merecido café da manhã. O que Purvis não sabia, e o que certamente teria arruinado seu apetite se soubesse, era que Wade Bailey, o capitão de Osprey, trabalhava para o outro lado. Há várias discrepâncias em datas e anos entre as alegações oficiais do governo e as histórias contadas por Robert Platshorn e as outras figuras envolvidas. Neste episódio, nós confiamos nas datas fornecidas por fontes oficiais. Em meados de 1977, a Black Tuna Gang estava no topo de seu jogo. Eles já tinham feito milhões desde que começaram a mover pequenas quantidades de maconha na Pensilvânia em 1974. Eles estavam entre os maiores contrabandistas de maconha do país e, por algumas contas, a quadrilha estava trazendo até $500 mil por semana. Eles tinham uma frota de iates e aviões particulares à sua disposição e usavam vans com equipamentos de rádio sofisticados para espionar as forças da lei. De acordo com alguns relatórios, eles tinham até 60 funcionários e associados, incluindo tripulações de barcos, homens de segurança e pilotos. Eles também tinham uma série de negócios legítimos, alguns dos quais usavam como fachada para lavar o dinheiro das drogas. Entre eles estavam um salão de cabeleireiro, uma marina e o leilão de automóveis do sul da Flórida, a concessionária de carros usados de Bob. No topo da cadeia alimentar, Bob e Rob viviam como reis. Ambos tiveram mansões em Miami e suas esposas passavam semanas comprando joias, obras de arte e antiguidades. Eles também tinham um problema de cocaína. Embora só traficassem maconha profissionalmente, eles compraram coca por quilo para uso pessoal. Gastavam até $50 mil por semana com a droga, usando-a para entreter amigos e convidados em festas luxuosas em suas casas e a bordo de seus iates. Seu próprio uso de drogas nunca parece ter interferido na capacidade de administrar seus negócios, mas nos próximos meses, os hábitos de drogas de seus funcionários causariam mais e mais problemas para suas operações.
Eles tinham usado uma suíte presidencial em frente ao mar no Hotel Fontainebleau, em Miami Beach, como sua base de operações. Era uma elegante suíte de 2 andares, onde eles bebiam, jantavam e forneciam cocaína à sua clientela a todas as horas do dia e da noite. Mas conforme sua organização crescia, eles se sentiam desconfortavelmente expostos no Fontainebleau. Então compraram uma casa flutuante chamada Beans Post Time e a equiparam para negócios e festas. Eles atracaram ao lado do hotel e até tinham linhas telefônicas conectadas ao barco que os encaminhou através do quadro de distribuição de Fontainebleau. Eles sabiam que não poderiam ficar no negócio da maconha para sempre, mas por enquanto tinham um estilo de vida para manter. E uma vez que seus negócios legais estavam em funcionamento, eles poderiam desistir definitivamente da vida de contrabando. Pelo menos essa é a história que contaram mais tarde. Na época, não havia evidências que sugerissem que eles realmente fizeram algum esforço para sair do contrabando de drogas. Os registros governamentais indicam, de fato, que pretendiam se ramificar para outras drogas populares, incluindo cocaína e metaqualona. Eles também falaram sobre a expansão para o mercado da costa oeste. Seu sócio, Big Jim Myers, tinha um primo em Las Vegas chamado Scratch. Scratch era um jogador profissional que queria entrar no negócio da maconha. Bob e Rob venderam a ele um par de fardos de seu Santa Marta Gold para que ele começasse. Então, no verão de 1977, eles voaram para Las Vegas para se encontrarem com Scratch e suas conexões locais. Scratch encontrou-os no Caesars Palace, onde eles ficariam por tempo indeterminado. Ele os cumprimentou no saguão, disse: "Desculpe-me por não ter me encontrado com você no aeroporto. Eu tinha alguns negócios a tratar para o Frank." Acontece que Scratch era parte da comitiva de Frank Sinatra e tinha uma ideia de como Bob e Rob poderiam montar uma loja na costa oeste. Ele os apresentou a uma série de associados que estavam interessados em entrar no negócio de contrabando. Eram homens de ternos escuros, com nomes como Sal, Tony e Vinny. Bob testemunharia mais tarde: "O Scratch tentou nos entregar à máfia." Alguns anos depois, o governo acusaria a gangue do Black Tuna de conspirar com mafiosos para distribuir mais drogas. Mas Bob, desde então, minimizou o incidente, argumentando que ele nunca chegou a nada e que a ideia não foi dele em primeiro lugar. De qualquer forma, quando as conversas com os mafiosos se esfriaram, Scratch teve outra ideia para atrair o Black Tuna para o mercado da costa oeste. Ele envolveu a próspera e crescente comunidade de Rancho Mirage, perto de Palm Springs, Califórnia, a cerca de 4 horas de carro de Las Vegas. Frank Sinatra e uma série de outras figuras bem conectadas e de alto perfil viviam na área. Scratch conhecia um cara que poderia conseguir a propriedade por perto. A ideia era comprar vários lotes contíguos, construir uma cabana particular e um clube de natação. Eles poderiam atender a riqueza local e finalmente vender para sua nova clientela a erva daninha de alta qualidade. Através de suas conexões em Las Vegas, Scratch prometeu envolver vários dos grandes cassinos. Eles expressaram interesse em alugar algumas dessas cabines para seus altos funcionários que queriam visitar Palm Springs. Parecia ser uma oportunidade perfeita. O Scratch levou-os ao Rancho Mirage e mostrou-lhes a propriedade. 10 lotes vizinhos que seriam perfeitos para um clube de alto nível. Eles também visitaram o aeroporto de Palm Springs, que ficava em terra indígena americana e era controlado pela tribo Água Caliente. Scratch garantiu a Bob e Rob que com a quantia certa de dinheiro, eles poderiam pousar um avião na pista, descarregar sua carga e não ter problemas com as autoridades locais. No final, a oportunidade foi boa demais para ser desperdiçada. Bob colocou $10 mil para garantir os lotes no Rancho Mirage e Scratch confirmou que Frank Sinatra seria seu primeiro membro do clube quando as cabines fossem terminadas. Eles também deram a Scratch $200 mil para comprar um velho avião de transporte da Lockheed Constellation. Connie, como era chamado, era um velho cavalo de trabalho dos anos 40 e 50.
Ele tinha 4 motores e uma capacidade de carga grande o suficiente para transportar mais de 9.000 quilos de maconha em uma única viagem. Seria o avião perfeito para abastecer seus futuros compradores na costa oeste. Depois de voltar para casa em Miami, eles esperaram pela ligação do Scratch para confirmar a compra da Connie. Após 2 semanas e inúmeras chamadas não atendidas para o número da casa do Scratch, eles começaram a se preocupar. Finalmente, no meio da noite, Scratch apareceu na porta de Bob, desarrumado e parecendo que não dormia há 1 semana. Big Jim estava na casa de Bob na época. Scratch sentou-se e contou ao casal o que havia acontecido. Acontece que depois que Rob e Bob saíram, Scratch foi informado por um de seus contatos de que as autoridades locais tinham tomado conhecimento de seus planos de comprar o avião e usá-lo para contrabandear drogas. Eles planejaram pegar o Scratch quando ele foi fazer a compra. Ele pegou o dinheiro, fugiu de ônibus para Miami com a pasta bem presa ao seu lado. Isso foi tudo muito bom, mas quando Bob abriu a pasta, só restavam 50 mil dos 200 mil originais. Acontece que Scratch tinha tentado salvar a situação comprando um bordel. O trabalho sexual era legal em Nevada, e Scratch tinha comprado um dos notórios ranchos com o dinheiro do Black Tuna Gang. Tinha até sua própria pista de aterrissagem, onde eles poderiam possivelmente descarregar aviões de maconha. Bob e Big Jim ficaram atordoados e zangados. Eles não desejavam estar naquele negócio e dirigir uma operação de contrabando de drogas em qualquer lugar, a menos de 80 quilômetros de um bordel. Era uma maneira segura de acabar em uma prisão em Nevada. O Scratch finalmente saiu com a promessa de que lhes pagaria de volta o dinheiro deles. Bob nunca mais viu ou ouviu falar de Scratch, e este horrível erro de comunicação sinalizou o início do fim de sua operação. Após várias operações bem-sucedidas de contrabando com esconderijos em Miami, eles decidiram que seria inteligente mudar sua rotina normal. Ao invés de descarregar em Miami, eles levariam um carregamento até Nova Jersey. Isso confundiria a aplicação da lei e agradaria seus clientes nordestinos, que poderiam evitar o arriscado caminhão de Miami. Além de mudar de local, eles também decidiram usar um iate para descarregar ao invés de 2. Através de seu parceiro Mark Phillips, eles compraram um enorme iate de 104 pés chamado Senador. Como backup, eles trouxeram um segundo iate, ligeiramente menor, chamado Nature's Way. Um dos amigos de Rob em Nova Jersey ofereceu-se para deixá-los usar seu porto para descarregar. O plano foi um desastre quase desde o início. Quando Bob e Rob chegaram em Nova Jersey para inspecionar o porto, descobriram que era muito pequeno para atracar seu enorme iate. A água era tão rasa que os barcos não conseguiam nem entrar na marina, muito menos atracar. Como os 2 iates já estavam indo para Nova Jersey, Bob e Rob tiveram que encontrar um novo lugar rapidamente. Eles decidiram procurar um esconderijo, como os que tinham usado em Miami. Eventualmente, um dos velhos amigos de Bob conseguiu que eles usassem a doca de um clube de pesca que havia ido à falência. Eles pagaram ao zelador e sua família para tirar 2 semanas de férias e providenciariam para que o senador descarregasse sua carga lá. Para alugar o local, eles disseram ao corretor de imóveis que iriam gravar um filme sobre contrabandistas de drogas estrelado por Robert Redford. Disfarçaram a van de comunicação como um caminhão da equipe de filmagem, completo com um logotipo falso de estúdio de cinema. Eles o usaram para entregar equipamentos de som alugados para o clube de pesca. Instalaram luzes, microfones, holofotes e até mesmo uma câmera de cinema de verdade ao longo das docas para completar o esquema. Tudo isso acabou sendo um grande desperdício de tempo e dinheiro. Na manhã, após a transferência que deveria ter ocorrido no mar, Bob acordou na esperança de ouvir que o senador estava carregado e indo para o clube de pesca.
Ao invés disso, ele recebeu uma ligação do seu fornecedor na Colômbia. A traineira com a erva a bordo tinha visto o senador, mas o senador tinha fugido misteriosamente depois que a traineira fez contato. Ele mandou o seu barco de volta para o sul da Flórida e sugeriu que ele se encontrasse em sua localização normal, perto das Bahamas. Bob ficou atordoado, mas não teve tempo para se incomodar. Ele teve que mudar toda a operação de volta para Miami e encontrar uma maneira de levar seus iates para as Bahamas. Rapidamente percebeu que isso seria impossível. Os iates eram tão grandes e lentos que nunca seriam capazes de alcançar a traineira. Os colombianos prometeram esperar nas Bahamas por apenas 24 horas. Não houve tempo suficiente. Então Bob combinou com Big Jim, que estava em Miami monitorando, de enviar mais 2 iates para alcançar a traineira. No final, apenas um dos iates de Big Jim conseguiu chegar ao barco colombiano. Como resultado, eles conseguiram obter apenas metade da carga. Os colombianos, que já estavam no mar há 1 mês, atiraram o resto para o mar e foram para casa. Foi um final decepcionante para um esforço tão grande. Não ajudou quando Bob descobriu a razão pela qual o senador não se reuniu com os colombianos como planejado. Depois que o iate voltou com segurança para a marina em Nova Jersey, Bob soube que o capitão e a tripulação, drogados e paranoicos, tinham se convencido de que a traineira era um barco da guarda costeira disfarçado. Depois de passar muito tempo e dinheiro, tanto em Nova Jersey quanto em Miami, Bob e Rob finalmente fizeram pouquíssimo dos 7.000 quilos de erva que haviam tirado da traineira. Tanto seus compradores quanto os colombianos ficaram chateados. Eles sabiam que precisavam salvar a reputação o mais rápido possível. Então contrataram Mark Phillips novamente e compraram outro iate ainda maior do que o senador. Era um presidente de 33 metros, apropriadamente chamado de presidencial. Os colombianos concordaram em enviar outra carga de 16.000 quilos para as Bahamas por volta do Dia do Trabalho de 1977. Big Jim e vários funcionários da Black Tuna monitoraram a missão a partir da van de comunicação de alta tecnologia da gangue em Fort Lauderdale. Soube-se que a transferência ocorreu sem problemas, mas as previsões de mau tempo para a viagem do presidente para casa preocuparam Bob quando ele foi dormir naquela noite. Quando o telefone acordou Bob antes do amanhecer, ele sentiu um nó em seu estômago. Seu medo não foi perdido. Era o Big Jim ao telefone. Ele disse que tinha perdido o contato via rádio com o iate e que não tinha conseguido alcançá-los já fazia 1 hora. Mas antes que ele perdesse o contato, foi-lhe dito que a água tinha entrado e que eles estavam tentando colocar suas bombas de porão para funcionar. Bob olhou para seu relógio. Ele poderia ir comprar bombas de reposição, carregá-las em um helicóptero e levá-las para o iate, assumindo que poderia encontrá-las no oceano. Mas ainda faltavam 3 horas para a abertura das lojas de suprimentos marítimos. Ele disse a Big Jim para ainda tentar chegar até o barco. Enquanto isso, ele começou a fazer ligações telefônicas para organizar uma missão de resgate. Bob concordou em tratar dos negócios no leilão de automóveis, enquanto Big Jim observava os canais de imposição da lei a partir da van de comunicação. Se o barco estava encalhado em algum lugar, era vital que eles o alcançassem antes que a guarda costeira o fizesse. Às 8 horas, Bob entrou na Sears e comprou bombas de porão. Depois as entregou no aeroporto, onde um associado tinha arranjado um helicóptero. Bob usaria seu próprio avião para começar a procurar o iate por conta própria. Durante toda a tarde, Bob voou em busca de padrões ao redor da região onde o iate deveria estar, mas ele não conseguiu localizá-lo. Sua frustração e ansiedade só cresceram quando Big Jim relatou que ainda não conseguia contatar o presidente pelo rádio. Estava ficando claro que o iate ou tinha afundado ou estava morto em algum lugar no oceano. A chuva e o nevoeiro forçaram Bob a cancelar a busca e esperar mais um dia antes de recomeçar. A única boa notícia foi que Big Jim relatou que tudo estava normal nos canais da polícia. Nem a guarda costeira, nem as autoridades bahamianas pareciam
não saber nada sobre um iate carregado de drogas. No dia seguinte, o helicóptero finalmente localizou o presidente. As 2 bombas de esgoto sobressalentes não eram compatíveis com o iate. Estava encalhado em uma enseada tranquila na ilha de Gran Ábaco. Não parecia haver nenhuma atividade, nem no iate, nem na praia ao redor dele. Bob imediatamente entrou em seu avião e voou para lá. Ele sobrevoou a ilha em baixa altitude várias vezes. Um dos membros da tripulação do iate reconheceu seu avião e saiu dos densos manguezais na beira da praia, acenando para ele. Com um tubo de batom que sua esposa havia deixado no avião, Bob escreveu uma mensagem em sua janela prometendo voltar com um barco. Levou mais 24 horas, mas a gangue finalmente resgatou a tripulação da presidência. Eles tinham estado escondidos nos pântanos lamacentos e manguezais por 2 dias, sem comida ou água doce. Apesar de estarem enlameados e sedentos, eles estavam ilesos. O capitão relatou que quando o barco começou a encher de água durante a tempestade 3 noites antes, eles não tinham sido capazes de operar as bombas do porão. Temendo que o iate afundasse, ele decidiu afundá-lo em uma enseada escondida, esperando que a carga pudesse ser salva lá. Mas quando mais detalhes começaram a surgir em conversas particulares com membros da tripulação, ficou claro que as bombas tinham sido boas. Ao invés disso, o tripulante que havia sido enviado para acender as bombas estava tão drogado que desmaiou na sala de máquinas antes de terminar o trabalho. Quando o outro tripulante desceu para pegá-lo, já era tarde demais. Em qualquer caso, eles ainda não estavam fora de perigo. O capitão garantiu a Bob e aos outros que eles não tinham visto ninguém bisbilhotando ao redor do iate. Seria seguro resgatar pelo menos parte da maconha. Então o barco de resgate da quadrilha, um iate chamado Fishing Fool, voltou para a praia e enviou um bote para começar a descarregar. Bob monitorou a situação a partir de seu avião. Aqui é onde alguns relatos de jornais contemporâneos e a história contada por Bob muitos anos depois se divergem. Bob conta uma história de 2 dúzias de fuzileiros bahamianos saindo atrás das dunas e cobrindo fogo no navio de resgate e sua tripulação. Neste relato, Bob caiu sobre os bahamianos em seu avião como um piloto de caça kamikaze para assustá-los. Eles apontaram suas metralhadoras para ele antes de se retirarem para a floresta. As contas oficiais colocam isso de forma diferente. Havia apenas 4 fuzileiros, não dúzias, e não há nenhuma menção de tiros ou Bob voando por cima. O que quer que tenha acontecido, uma vez que ele se retirou para um porto na vizinha Chubby Cay com a equipe do presidente, Bob recebeu uma ligação de Big Jim, que ainda estava monitorando as coisas de Fort Lauderdale. Ele disse a Bob que os fuzileiros navais e a polícia bahamiana, assim como a alfândega dos Estados Unidos e a DEA, estavam procurando os contrabandistas que tinham acabado de fugir. Enquanto isso, os membros da gangue, Mark Phillips e George Purvis, estavam a caminho da Carolina do Norte em outro iate, ainda com a intenção de descarregar o presidencial. Mal sabiam eles que as autoridades tinham tomado o controle. Bob sabia que Phillips e Purvis parariam no Walker Sky para reabastecer antes de ir para onde o presidente estava preso. Então mandou um piloto com uma mensagem dizendo para ficar de fora. O piloto pegou o avião de Bob e partiu imediatamente. Ele conseguiu levar a mensagem para Purvis, mas no caminho de casa as autoridades o pararam e o prenderam. O avião foi completamente revistado, mas como não havia buracos de bala ou drogas ilegais a bordo, eles não puderam provar que era o mesmo avião que tinha rodeado o presidente. Com o avião de Bob aterrado em outra ilha, Bob não tinha como voltar para casa para a tripulação do presidente. Bob pensou que o navio de resgate, o Fishing Fool, não podia levá-lo com segurança porque as autoridades estavam procurando a tripulação desaparecida do presidente. O Fishing Fool foi mandado de volta sem Bob e a tripulação, ao chegar em Miami, na alfândega dos Estados Unidos, inspecionou o barco por dentro e por fora. Enquanto isso, as autoridades bahamianas estavam ocupadas em um tour pelo minúsculo Chubby Cay, procurando a equipe do presidente.
Bob e os outros se esconderam em uma garagem sufocante sob um barco de pesca derrubado, enquanto os fuzileiros navais vasculhavam a área. Uma vez que a costa estava livre, Bob teve que pagar um grande suborno ao capitão do porto para manter os buscadores longe de seu esconderijo. Agora, faltando $10.000, Bob ainda tinha que descobrir como chegar em casa. Não havia dúvidas de que as autoridades voltariam amanhã. A solução mais simples era que Big Jim, que era um piloto licenciado, voasse de um dia para o outro e os pegasse. Para grande surpresa e irritação de Bob, Big Jim recusou. Ele afirmou que não haveria luzes de pouso na pista e disse que não tinha chaves do hangar onde os aviões eram mantidos. Bob agora estava desesperado e bravo. Ele teria que descobrir por conta própria. Com a ajuda de alguns amigos locais, ele pegou um pequeno avião que estava estacionado no aeroporto. Era propriedade de um homem de negócios, cujo piloto vivia convenientemente na ilha. Bob pagou ao piloto $5.000 para lhe dar as chaves com a promessa de deixá-lo no aeroporto de Fort Lauderdale. Bob e a equipe do presidente deixaram Chubby Cay antes do amanhecer e retornaram em segurança para a Flórida. Eles passaram pela alfândega sem problemas e contaram às autoridades uma história sobre uma viagem de pesca que terminou com um roubo. Isso explicou sua aparência desordenada e a falta de carteiras ou IDs. Os agentes acreditaram nisso e os deixaram passar sem nenhum problema. Eles conseguiram chegar em casa em segurança sem serem presos, mas as consequências da missão desastrosa estavam apenas começando. Assim como na deslocalização fracassada em Nova Jersey alguns meses antes, o uso de drogas entre a tripulação do Black Tuna havia resultado nesta segunda expedição fracassada que deixou um navio encalhado com 16.000 quilos de maconha a bordo. 745 fardos de maconha foram contados com o presidente, deixando a gangue do Black Tuna com um prejuízo de $1 milhão. Isso também causou uma divisão entre Big Jim e os outros. Big Jim tinha liderado a missão, e Bob só deveria estar envolvido de forma periférica. No final, Jim se recusou a deixar sua van de comunicação e Bob foi quem arriscou seu pescoço para resgatar a tripulação. Quando Big Jim não conseguia tirá-los de Chubby Cay, essa era a última gota. Após o desastre, Bob e Rob cortaram laços com Big Jim. Enquanto Bob e Rob lutavam para se recuperar deste dramático revés, as autoridades encontraram outra coisa de interesse no presidente. Era uma pilha de papéis relacionados a um negócio chamado Green Turtle Construction Company. Além disso, o próprio iate foi registrado em nome de Roger Culpepper. As autoridades não sabiam absolutamente nada sobre Green Turtle ou Roger Culpepper. Mas, felizmente para eles, alguém da gangue logo estaria disposto a contar-lhes tudo o que queriam saber. Seu nome era George Purvis. O fiasco com o presidente não se deu bem com Bob e Rob. Eles tinham chegado muito perto de serem pegos e estavam começando a ter mais fracassos do que sucessos. Era hora de entrar no lado certo da lei antes que fosse tarde demais. Eles começaram a passar a tocha para outros membros de gangues, pessoas como George Purvis. Bob e Rob ofereceram dinheiro e assistência, mas eles deixaram outros dirigirem as operações. Foi assim que Purvis se encontrou no leme do Dois Ursos em dezembro de 1977, supervisionando a transferência de 10.000 quilos de maconha dos colombianos. O que ele não sabia era que Wade Bailey, o capitão do barco que ele havia contratado para o trabalho, na verdade trabalhava para o governo. Após assistir ao Bailey iniciar a transferência, Purvis retornou ao hotel em Wilmington, na Carolina do Norte. Lá ele conseguiu relaxar e celebrar uma missão de sucesso com Rob, que estava supervisionando a aplicação da lei a partir do hotel. Mais tarde, naquela manhã, quando Bailey guiou seu navio carregado até o rio Brunswick, na Carolina do Norte, para descarga, os agentes alfandegários estavam esperando para apreender a carga. Nenhum membro do alto escalão do Black Tuna estava lá no momento da batida, mas um de seus funcionários estava lá.
esperando por um caminhão alugado um carregamento de maconha. Ele foi preso e logo começou a dar informações às autoridades locais. Quando os investigadores descobriram que membros de gangues estavam observando as autoridades de um quarto de hotel em Wilmington, eles imediatamente enviaram oficiais para a suíte. Quando os oficiais chegaram lá, eles encontraram a sala vazia. Rob, Purvis e os outros já estavam longe. Ao saberem da incursão, eles fugiram imediatamente e compraram passagens aéreas de volta para a Flórida. O fracasso da operação na Carolina do Norte, após o desastroso fiasco presidencial, convenceu Bob e Rob de que era hora de pôr um fim definitivo ao seu trabalho de contrabando. Já existiam pessoas sob custódia que poderiam levar as autoridades até eles. Era hora de ir a direito e estreito. Mas, ou a atração pelo dinheiro fácil, ou um senso de obrigação para com os amigos, impediu Bob de cortar os laços completamente. Em 1978, ele ainda estava trabalhando com George Purvis e o ajudava a se estabelecer no negócio de contrabando. Em janeiro de 1978, Purvis estava em um avião pousando na pista colombiana, onde Bob havia sido quase executado por um policial militar ganancioso 18 meses antes. O avião havia sido ilegalmente modificado com tanques de combustível extras para que pudesse percorrer distâncias maiores. Aproximando-se da pista de pouso remoto, o piloto perdeu o controle do avião. Ele caiu na selva, perdeu ambas as asas e deixou uma trilha de 1,5 km de destroços. Purvis e os pilotos estavam bem, mas qualquer esperança de voltar com uma carga de maconha foi esmagada. Mais uma vez, eles fracassaram. Ao voltar para os Estados Unidos, Purvis soube que tinha sido indiciado na Carolina do Norte pelo incidente da Osprey 2 meses antes. Tendo contratado Wade Bailey, o próprio informante do governo, ele não ficou surpreso quando a acusação se tornou pública. Ele decidiu que não era talhado para contrabando, foi para a Carolina do Norte e se entregou. Enquanto ele estava preso na Carolina do Norte, agentes da DEA o visitaram em sua cela. Depois de entrevistá-lo várias vezes, perceberam que ele era a pessoa que estavam procurando, um membro da gangue Black Tuna que estava pronto para confessar. Purvis sentiu que estava em apuros. Divorciado e com uma alta pensão de alimentos para pagar todos os meses, ele esperava originalmente alguma aventura, bem como uma fonte de dinheiro. Ele estava entediado em trabalhar na concessionária de carros de seu pai. Mas a vida de contrabandistas não acabou sendo tão boa quanto o esperado. Ele estava pronto para sair. Ir disfarçado para a DEA foi uma maneira perfeita de sair da situação e, com sorte, evitar o tempo de prisão. Depois de concordar em se tornar um informante, Purvis pagou fiança e voltou para a Flórida, onde ele voltou a trabalhar com Bob e Rob no leilão de automóveis. No início de 1978, uma operação conjunta DEA-FBI começou a se aproximar da quadrilha Black Tuna. Em setembro de 1977, não muito depois que o presidente foi encalhado e apreendido pelos bahamianos, um homem entrou num banco em Miami Beach. Ele tinha várias correntes douradas ao redor do pescoço e sua camisa estava desabotoada na metade do peito. Ele estava carregando uma pasta com $500 mil. Ele depositou o dinheiro em uma conta chamada Viomar. O mesmo homem, chamado H. Roberts, tinha chegado algumas semanas antes e depositado $600 mil na mesma conta, tudo em dinheiro. Naquela época, a caixa do banco havia considerado a transação altamente irregular e havia contactado a DEA. A DEA tinha pedido à caixa para avisá-los da próxima vez que o homem entrasse. Então, desta vez, agentes estavam no local para seguir o Sr. Roberts depois que ele deixou o banco. Levou vários meses de investigação, mas finalmente descobriram que H. Roberts era, na verdade, Harold Blumen. Blumen, que eles acabariam descobrindo, estava lidando com os cheques de Bob e Rob. A conta em questão, Viomar, tinha mais de $10 milhões em depósitos em 1977.
Operação Banco descobriu que Viomar era o pseudônimo de um homem do dinheiro sul-americano que ajudava os senhores da droga a esconder dinheiro em contas offshore. Por uma comissão de 15%, Viomar escondeu fundos ilegais em contas offshore nas Ilhas Caimã, na Suíça e no Panamá. Ele também direcionou pagamentos a fornecedores na Colômbia. Operação Banco montou uma equipe de vigilância na casa de Howard Blumen. Um dia, uma mulher de cabelos pretos apareceu na casa em um belo Mercedes, aparentemente para conduzir algum tipo de negócio. A mulher era Lynn Platshorn, a esposa de Bob. Seu carro foi registrado para o leilão do sul da Flórida. Neste ponto, os agentes começaram a ligar os pontos. Alguns meses antes, na primavera de 1977, um esconderijo perto de Miami havia sido invadido. Estava cheio de maconha no telhado. Vários homens foram presos, mas foram soltos algumas semanas depois, quando um juiz decidiu que a polícia não tinha nenhuma causa provável para invadir a casa. Entre os detetives de provas encontrados na casa estavam recibos do leilão de automóveis do sul da Flórida. Embora estes recibos não pudessem ser usados em tribunal, era uma pista vital para os detetives que investigavam a Operação Banco. O leilão de automóveis estava agora ligado às transações em dinheiro da Viomar e a um incidente de contrabando de drogas. Os agentes fizeram uma checagem de antecedentes de Bob e Rob. Eles descobriram que, além do leilão de carros e vários outros negócios, a dupla também era dona da Green Turtle Construction Company. Esta empresa não parecia fazer muito negócio de construção, mas possuía muitas propriedades não desenvolvidas no sul da Flórida. Os agentes descobriram que Bob e Rob tinham discutido o uso da propriedade da Green Turtle para uma operação de cultivo de maconha. Isto foi em dezembro de 1977, logo após a operação de Purvis, na Carolina do Norte, ter sido desmantelada pelas autoridades. Bob e Rob tinham pensado em ideias para sair do negócio de contrabando internacional, mas permaneceram no jogo da maconha. Em qualquer caso, agentes da Operação Banco conectaram outros pontos quando descobriram que documentos da Green Turtle Construction Company haviam sido encontrados a bordo do presidente depois de terem sido revistados por oficiais bahamianos. As evidências contra a gangue do Black Tuna estavam começando a ser montadas. Quando George Purvis concordou em se tornar um informante da DEA, em fevereiro de 1978, ele ajudaria a reunir tudo isso. O presidente foi registrado na Carolina do Norte em nome de Roger Culpepper. Purvis dizia às autoridades que Roger Culpepper era um pseudônimo de Robert Platshorn, o mesmo homem que era dono do leilão de automóveis. Vários outros, incluindo o agente imobiliário que tinha alugado as casas de armazenamento, testemunharam contra eles. Com medo por sua vida, Purvis acabou entrando no programa de proteção a testemunhas. Ele não foi o único que ouviu rumores de ameaças contra sua vida. No meio do julgamento em dezembro de 1979, o júri foi sequestrado para que um oficial da lei pudesse se dirigir ao juiz. Bob e Rob, o suposto oficial, planejaram interromper o julgamento matando o juiz. Um informante da cadeia tinha denunciado e alegou que Bob tinha lhe contado sobre a trama. Era supostamente sobre usar as conexões da máfia de Bob, que ele tinha feito em Las Vegas, para lidar com os assassinatos. Bob e os outros negaram veementemente as acusações e acabaram sendo absolvidos. Mas seus problemas ainda não tinham terminado. O oficial também os acusou de tentar subornar os jurados. No final, um jurado foi removido e posteriormente acusado de obstrução à justiça. A esposa de Bob, Lynn, foi implicada no esquema de suborno e acabou se declarando culpada. Bob e Rob sabiam que os federais tinham provas suficientes para colocá-los na prisão, mas eles não estavam seriamente preocupados. Seus advogados lhes garantiram que as acusações de maconha não violenta não resultariam em mais do que alguns anos. Eles estavam errados. 8 membros da gangue do Black Tuna foram condenados por várias acusações sob uma lei de 1970, comumente chamada de Estatuto do Rei. Tem sido usado para condenar várias figuras de alto nível do cartel de drogas ao longo dos anos, incluindo mais recentemente El Chapo,
do cartel de Sinaloa. Bob e Rob foram os primeiros contrabandistas de maconha a serem condenados sob a lei. Em sua defesa, Bob brincou: "Eu não sou nem mesmo um alfinete de segurança, muito menos um alfinete rei." O juiz de julgamento, que teve que usar guarda-costas durante todo o julgamento por causa de rumores e ameaças à sua vida, discordou. Na corte, ele declarou: "O preço pela participação neste tráfico deve ser proibitivo. Deve ser perigoso demais para ser atraente." O juiz sentenciou Bob a 64 anos de prisão. Rob recebeu 53 e Big Jim 33. Tanto Rob quanto Big Jim saíram da prisão antes de Bob. Rob se aposentou para uma vida tranquila ao lado da lei. Big Jim morreu no início dos anos 2000, pouco antes de ter sido liberado. Mark Phillips, que forneceu a banda com iates e ajudou a colocar George Purvis na banda, pagou fiança em 1979 e permaneceu em liberdade por mais de 30 anos. Ele foi finalmente preso em 2011 e recebeu uma sentença de 5 anos. George Purvis teria cometido suicídio em meados dos anos 2000, mais de 20 anos depois de entrar no programa de proteção a testemunhas. Bob recebeu a sentença mais longa e cumpriu o período mais longo, 29 anos. Ele afirmou que é a sentença mais longa da história dos Estados Unidos para um infrator não violento de maconha. Mas ele ressalta que outros atualmente na prisão podem eventualmente ultrapassá-lo. Ele tem usado a década desde sua liberação para defender na Flórida a maconha medicinal, focando especificamente em obter apoio da população idosa. E seus esforços valeram a pena. Em março de 2019, a Flórida finalmente legalizou a maconha medicinal. A gangue do Black Tuna foi o primeiro grande grupo de contrabando de drogas a ser derrubado na guerra contra as drogas do governo. Após a morte do atum preto, outros contrabandistas aprenderam algumas lições valiosas. Por que encher um barco com fardos picantes de maconha quando uma mochila cheia de cocaína sem perfume é mais barata, mais fácil e muito mais valiosa? Uma nevasca de cocaína já estava se mudando para o sul da Flórida quando Bob e os Black Tunas foram presos. Durante a década seguinte, os cartéis de drogas cobririam as ruas de Miami com pó branco e violência. Com a intensificação da guerra contra as drogas, os cartéis desenvolveram uma sofisticação organizacional que fez com que as façanhas da gangue do Black Tuna parecessem pitorescas. Desde a sua libertação da prisão, Bob tem argumentado que o governo federal estragou a história da gangue do Black Tuna fora de proporção. Bob testemunhou que até mesmo o nome Black Tuna foi inventado pelos federais. Eles nunca usaram tal nome. Também alega que a gangue não chegou perto do 1 milhão de quilos de erva de que foram acusados. Ele diz que foi 1/10 desse valor. Bob alegou que o sofisticado equipamento de comunicação que o governo os acusava de usar não era nada mais do que peças baratas de rádio-cheque. A frota de iates e aviões era exagerada e as dezenas de supostos funcionários eram realmente apenas amigos, conhecidos e companheiros de pesca. Na época da investigação, a DEA só existia há alguns anos e estava ameaçada de dissolução. Bob e seus apoiadores argumentam que a DEA precisava de uma grande história sensacional para justificar sua existência. Inventar um cartel de drogas sofisticado e depois destruí-lo era parte de um plano maior para conseguir manchetes e permanecer relevante. A DEA sempre sustentou que sua descrição da gangue foi precisa, com base em suas evidências e no testemunho de seus informantes. Mas hoje, até mesmo alguns promotores de justiça do governo admitem que o Black Tuna era um peixe pequeno comparado com os cartéis que os perseguiam. John F. Brown Jr., que fazia parte da equipe de acusação, declarou: "A gangue Black Tuna era mais parecida com os K-Stop Cops do que com os mestres manhosos." Se Bob Platshorn e a gangue do Black Tuna eram traficantes de drogas, criminosos sofisticados ou viciados em drogas que estavam apenas tentando ganhar $1 com seus amigos de pesca, uma coisa é certa: eles pagaram um preço alto por seus bons momentos. Salve, família! A
A história de Robert Platshorn é, sem dúvida, um dos capítulos mais fascinantes do contrabando nos Estados Unidos. De contrabandista audacioso a um homem que passou décadas refletindo sobre suas escolhas, ele se transformou em uma figura-chave na luta por uma política mais justa sobre a erva. Hoje, ao invés de esquemas secretos e rotas internacionais, Platshorn dedica sua vida a educar as pessoas sobre os benefícios da erva medicinal, especialmente para idosos. Ele passou de símbolo do contrabando para um exemplo de recomeço e resiliência. A história de Robert Platshorn nos lembra que, mesmo em meio às consequências das escolhas erradas, existe a possibilidade de reescrever nossos próprios capítulos. E como ele mesmo gosta de dizer, o importante é sempre buscar um propósito que possa deixar um impacto positivo. Se vocês ficaram impressionados com a história de Platshorn e querem saber mais sobre outros nomes que marcaram a história do submundo, não se esqueçam de curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos e, claro, se inscreverem no canal para ficarem por dentro de todos os nossos lançamentos. Eu tô deixando o meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. Estou lançando episódios especiais para todos os membros. Aproveitem e contem nos comentários o que vocês acharam da trajetória de Robert Platshorn. Até a próxima! Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!